continuar insistindo se realmente você tem essa informação que existe ali uma questão de negligência. Eu vou pedir o suporte do doutor Iragil para falar um pouco sobre essa questão. Na verdade, a gente fez essa denúncia, essa inscrição é perto lá da minha casa. Nós fizemos essa denúncia 2 vezes e até a inscrição continua funcionando e nada foi feito. Então, a denúncia foi feita aonde? Né? Porque normalmente a vigilância sanitária, o Ministério Público, eles são muito ativos com relação a esse tipo de situação. Então, só tem que ver aonde foi feita a denúncia, né? E quais os, vamos dizer assim, quais os argumentos que foram usados, né? Quais as provas que foram apresentadas para que isso possa ter sido levado à frente ou não. Porque quando a gente simplesmente fala alguma coisa sem ter muita prova, acaba que a gente fica um pouco de mãos atadas, né? Porque eu não... a gente, bem, só me apresentando, eu sou Iragildo, meu nome é Iragildo Machado, sou médico, sou geriatra e estou como presidente da Associação das LPIs do Estado do Rio de Janeiro. E, então, assim, qual é o nosso objetivo? É justamente ajudar as LPIs para que isso não aconteça. Um dos nossos principais propósitos é justamente tirar aquela LPI que está irregular, ver o que ela está precisando, ver qual o suporte que a gente pode dar para que ela possa estar agindo de forma legal, né? E uma vez ela agindo de forma legal, ela poder dar toda a assistência, tudo aquilo que o idoso que está sob os cuidados daquela LPI tenha direito. Quando a gente tem uma instituição, vamos assim falar, que não está legalizada, que é clandestina, primeiro, a princípio ela não existe. Né? Então, assim, eu acho que o primeiro ponto dessa investigação que a gente poderia estar se pensando agora seria direcionar ela para o Ministério Público, direcionar para a Vigilância Sanitária e, com certeza, porque pense uma coisa que eles fazem bem, é fiscalizar. Eles vão lá e fiscalizam mesmo. Eles vão lá e fazem as avaliações in loco. Então, assim, a gente só tem que estar vendo o que aconteceu no meio desse caminho. Né? Por que essa ILPI não foi investigada? Por que não chegou ninguém lá? Né? Então, alguma coisa no meio desse caminho aí não ficou bem esclarecida. Espero que a gente tenha atendido aí a Agnes. Um beijo, Agnes. Bom dia a todos, me chamo Maria Paula, sou enfermeira e coordenadora de saúde do grau técnico, né? Só aproveitando, né, o gancho, eu acredito que a gente possa trabalhar um pouco mais na divulgação, né? Assim, saber quais são os meios, quais são os canais que a gente possa estar fazendo essa notificação para que de fato a gente não faça algo de maneira inadequada, né? Como ela citou ali a questão, mas denunciou para quem, né? E aí quando a gente pensa na questão da televisão, vamos supor, você falou na questão do disque idoso, eu acho que vai ser assim uma coisa bem legal, né? Para as famílias também, para os cuidadores também, né? Eu já atuei na assistência domiciliar, né, por alguns anos, e a gente vê um déficit, né, nos cuidadores, que às vezes a família maltrata e ele não sabe como atuar ou para quem ele pode denunciar, o que pode acontecer se ele denunciar. Então, acho que a gente trabalhando fortemente na divulgação, anunciando ali os canais que a gente possa estar recebendo um apoio, eu acredito que isso, sobre esse tema de violência, consiga. Tem 2 viés, né? Ou vai aumentar o número de notificação e a gente vai ter um número real, né, do cenário atual, do que de fato está acontecendo, né? Tem esse lado também. Ou isso vai acabar inibindo, né, a família, uma vez que o técnico de enfermagem ele vai ter ali uma instrução, né, adequada do que ele pode fazer, qual a tomada de decisão, a família está
maltratando aquele idoso e essa pessoa que está lá de frente, está na linha de frente cuidando, ela tem essa noção de quem ela possa procurar, né? Então acredito que a família também fique um pouco mais ali preocupada, né, sobre essa questão, tá? Então assim, a minha dica mesmo é quais seriam as estratégias que a gente poderia estar pensando para melhorar essa divulgação, tá? Seja a nível aí, rede nacional, né, de televisão, divulgando os números, os locais, tá? É isso, obrigada. Então, pensando um pouco aqui na realidade do nosso Disque Idoso, né, o nosso objetivo principal é que não seja mais um canal receptivo, né, de denúncias. Né? Não é esse o nosso objetivo. Na verdade, nosso principal objetivo é que seja realmente um canal onde a gente possa estar recebendo todas as demandas, tá, inerentes à pessoa idosa, questões de violência, questões de negligência. A gente já falou aqui bastante com relação a todos os modelos que a gente tem, né, enquanto violação de direito à pessoa idosa, mas assim, a gente poder realmente direcionar essa demanda. Né? Porque muitas vezes a demanda é mal direcionada. Chega às vezes uma demanda na delegacia que poderia ser resolvida no CRAS, no CREAS, né? Uma demanda que chega às vezes na saúde, uma demanda que chega de repente, né, em locais, né, na ILPI. Às vezes não é uma demanda para a ILPI. Eu tive já, né, a oportunidade de estar numa ILPI onde eu recebia diversas demandas que não era de acolhimento institucional. Era, na verdade, um trabalho efetivo junto à família que poderia ter sido feito pelo CREAS. Né? E isso, para o idoso, é extremamente prejudicial, porque corta os vínculos. Né? Às vezes existia um vínculo ali, aí o idoso vai para a ILPI, aí é necessário se fazer todo um trabalho que a gente poderia ter feito lá inicialmente. Né? Então, assim, o nosso principal objetivo é que esse Disque Idoso seja realmente efetivo, tá? E que a gente possa direcionar as demandas a quem de direito e solucionar, né, da melhor forma possível, né, ajudando o idoso a ter aí, né, as respostas que são necessárias no seu dia a dia. E a família, né, e a população, a sociedade como um todo. Né? Só para complementar essa questão do Disque, né, não é só para o idoso, né, é para a família, né, é para a área que identificou uma situação, né, suspeita. É isso, é realmente ser um canal efetivo que a gente possa estar recebendo essas denúncias e possa estar direcionando da melhor maneira. E como é que vocês promovem esse número do Disque Idoso? Então, a gente ainda não tem esse número, tá? Na verdade, a gente está em fase, na verdade, é uma proposta real, tá? Nós já estamos em processo de fazer essa contratação, a gente só está aguardando realmente algumas questões burocráticas e brevemente a gente vai estar divulgando esse número. Na verdade, a gente vai fazer um lançamento, né? A gente pretende fazer um evento, todos já estão convidados, para que a gente possa realmente socializar e divulgar bastante, né, esse canal, para que realmente o idoso tenha esse suporte, né, efetivo nas suas demandas diárias. Com relação à conscientização, falando um pouquinho da família, né, nós sabemos que a sobrecarga do cuidador, do familiar, muitas das vezes o idoso, quando a violência não é física, é da violência psicológica, ele não identifica a violência psicológica, mas o familiar também, muitas das vezes, está muito cansado. Então, assim, quando diz, tem um cuidador ali dentro da minha casa, tem um fisioterapeuta, um médico não, um pouquinho mais difícil, mas alguém da enfermagem ali que presenciou. Eu penso que, de repente, não é o caso da denúncia, porque o idoso nem sempre é que faz a denúncia, mas, assim, de conscientizar, de orientar o familiar, se tem projeto na secretaria, de conscientização, de capacitação mesmo para familiar, para cuidador, dizer o que é violência, falar um pouquinho sobre a sobrecarga do cuidador, essas coisas, se existe esse tipo de projeto. Sim, existe esse projeto. Na verdade, é esse trabalho que nós queremos fazer junto aos municípios, né? Fazer realmente uma capacitação, dar o assessoramento técnico necessário para que demandas, né, como essa que você acabou de falar possam ser atendidas, né, junto aos municípios, né? E dar todo o suporte necessário para que a gente possa atender, né, ao idoso nas suas mais diversas, né, necessidades dentro daquele território. Então, assim, tem essa capacitação, né, que eu já mencionei inicialmente da UNAT, e nós
nós temos também outros planejamentos enquanto ações para que a gente possa realmente estar levando, né, esse serviço aí para a população como um todo. Ontem eu participei, né, de uma aula, na verdade ela estava se encerrando, né, uma oficina, né, que foi ofertada para que mulheres tivessem acesso a informações relacionadas a cuidados, né? E assim, eu achei muito interessante a iniciativa. Não é propriamente já a formação do cuidador, mas a família sendo preparada para poder cuidar do seu idoso no âmbito familiar. Então, assim, são iniciativas como essa, né, que realmente mudam a realidade, né, do idoso junto à família. A gente está falando de um país onde a desigualdade é uma realidade. Na verdade, eu trouxe um número aqui para vocês, né, a gente falou que são mais de 3 milhões, né, de idosos e 917.992 inscritos, né, na ferramenta do Cadastro Único, sendo 288.707 em situação de extrema pobreza ou miséria. Esses dados, né, são de março, né, desse ano, são dados bem recentes e que realmente chamam a nossa atenção. Há uma necessidade efetiva de um trabalho logo junto a esses idosos. Recentemente, eu conheci um projeto muito interessante também. Cristina Abdala fez essa gentileza de trazer para a gente uma experiência que é vivenciada lá em Belo Horizonte, né, onde se possibilita, né, o acesso de cuidadores, né, dentro de comunidades, né, de locais que até então seria impossível chegar a esse serviço do cuidador de idosos. E a gente sabe que o quanto faz diferença, né, esses trabalhadores, né, junto ao idoso. Na verdade, o cuidador de idosos, ele tem um papel fundamental, né, nesse processo de cuidados. E é um profissional que eu tenho um respeito, que eu admiro muito, né, pela sua atuação, e a gente tem, né, valorizado bastante, né, essa categoria, tem conversado bastante com muitas pessoas, e a gente quer sim, né, levar, né, ainda mais conhecimento com relação a essas possibilidades de cuidado, né, junto à família, junto aos profissionais, junto a todos que de alguma forma estão envolvidos nesse processo de cuidado. Ela falou sobre o cuidador de idoso. A gente tem que lembrar de uma coisa: é um profissional que está começando a ficar em falta no mercado. Então, pensando nisso, a gente está programando um curso de cuidadores 0800, tá? E a gente acredita que até o final do ano isso aí já vai estar funcionando. É um projeto que a gente lançou, a gente está aguardando essa verba ser liberada, e uma vez sendo liberada, nós pretendemos treinar cerca de 1.300 mulheres, né, no curso de cuidadores. Se vocês conhecerem alguém que quer fazer o curso, ou alguém que quer se atualizar, pode estar pedindo para entrar em contato com a gente. Uma outra coisa que a gente está ouvindo falar muito de violação disso, violação daquilo, agressão disso, agressão daquilo, mas a gente tem o péssimo hábito de dizer que tudo o governo tem que fazer, tudo o governo tem que fazer, tudo o governo tem que fazer. Aonde que está a minha responsabilidade? Né? Porque hoje eu estou vivendo as minhas atividades, mas amanhã eu e nós seremos idosos. Aí, o que nós estamos fazendo para que eu e nós não sejamos esse idoso frágil? Porque o paciente, eu costumo muito dizer que o paciente que é idoso hoje, ele não se preparou para ser idoso. Quando ele estava com 30, com 35 anos, ele não esperava que ia chegar aos 80, não esperava que ia chegar aos 90, porque não era a realidade da época dele. Então, o que acontece? Essas pessoas não se prepararam para ser idosas. O que eu posso fazer para que amanhã, quando chegar a minha vez lá com meus 90 anos, eu não esteja em cima de uma cama, eu não esteja com a minha memória totalmente destruída, eu não esteja
financeiramente totalmente dependente daquele meu familiar, de um filho, de um sobrinho, ou sei lá de quê. Né? Hoje, pelas estatísticas, cerca de 1% da população nacional tem acesso a mais de R$28 mil por mês. 1%. Então, a gente está vivendo um boom de tecnologia que permite que aquela pessoa que não tem custo, não tem recurso nenhum, possa ficar rica em pouco tempo. Então, o que a gente está fazendo? O que eu estou fazendo com a minha alimentação? Será que eu estou vivendo de fast food? Será que quando eu chego em casa só quero saber daquela pizza maravilhosa? Só quero saber daquele hambúrguer que eu tiro do congelador? Olha a praticidade. Eu tiro do congelador, boto no micro-ondas e daqui a pouco está pronto, boto no forno, sei lá onde, e daqui a pouco está pronto. O que eu estou fazendo com a minha saúde para quando eu chegar lá com meus 70 anos, eu estar firme, eu estar andando, eu estar trabalhando, né? Porque é muito fácil a gente olhar, né, para o que está acontecendo com quem está vivendo hoje. Mas então, qual é a minha parte nessa situação? Será que quando chegar a minha vez, eu vou estar na mesma situação dessas pessoas que estão hoje? Então, assim, a gente sabe que intercorrências acontecem, mas existem situações em que eu sou o principal agente. Né? Se eu fizer tudo certinho, a atividade física, nós sabemos que não existe remédio para tratar a demência. Né? Se faz remédio A, remédio B, remédio C, mas não vai curar, não vai reverter, não vai parar, não vai. Só existe uma alternativa cientificamente provada que pode não só parar, como pode até dar um passozinho para trás, que é o exercício. O exercício, ele é feito de média a alta intensidade, de pelo menos 3 vezes por semana, ele consegue fazer novas conexões neuronais. Nessas novas conexões neuronais, você consegue melhorar a sua memória, você consegue melhorar o seu relacionamento com as pessoas. O exercício, ele vai prevenir depressão. Gente, a gente tem visto aqui um dos principais fatores que levam o paciente a evoluir com um quadro de demência rápido é a depressão. Porque ele se isola, ele se prende. Naquilo que ele se isola, ele para de utilizar o cérebro. O nosso cérebro é exatamente igual a um músculo. Na hora que eu paro de treinar, o músculo... A mesma coisa acontece com o cérebro. Então, se a gente não parar de utilizar o cérebro, a probabilidade disso acontecer é cada vez menor. Né? Associado ao exercício que vai gerar novas conexões neuronais, a probabilidade vai ser menor ainda. Se eu tiver uma alimentação saudável, vai ser menor ainda. Se eu tiver um sono reparador, vai ser menor ainda. Então são coisas que vão se somando, que depende de mim, que depende de vocês. Né? Para que eu e vocês não sejamos amanhã o idoso que está sofrendo tudo isso que a gente está vendo hoje. Por quê? Porque ele não teve acesso à informação, porque ele não teve condições de se preparar, e a gente está tendo tudo isso hoje. Então, assim, isso para a nossa vida faz toda a diferença, porque amanhã, quando chegar, seremos nós. Então, como é que a gente vai estar? Eu tenho mais uma pergunta aqui do pessoal do Instagram. Muitos não denunciam no Disque 100 por medo de serem identificados, por muitas vezes serem vizinhos e cuidadores. O que falar para essas pessoas, podendo garantir o sigilo? Então, o sigilo com relação ao Disque 100 existe, tá? Então, assim, não se iniba, tá? Denunciar é importante, até para que a gente possa realmente saber, né, que aquele idoso de alguma forma está sendo negligenciado, está acontecendo uma violação de direito, e fiquem tranquilos, porque o anonimato ele é garantido junto ao Disque 100, sim.
fisioterapia. São dois assuntos que a gente está falando aqui o tempo inteiro, duas palavras básicas aqui desse encontro. A primeira é a conscientização, né? Porque se a família entende que ela não pode chegar até certo ponto, ela não vai chegar. O idoso, que ele tem o direito, que ele tem que saber se defender, né? E a prevenção. Então, eu quero sim chegar nos meus 70, 80 anos com independência e autonomia. Então, se eu tenho uma boa autonomia, eu vou entender que eu não posso passar por aquilo, que eu posso sim me defender, né? Eu quero ser independente para eu precisar menos das pessoas, para eu não depender de cuidado. Se eu tenho uma boa, se eu tenho independência, se eu tenho autonomia, eu corro menos risco. Se eu tenho um equilíbrio preservado, eu não vou de repente parar no hospital e ficar lá esquecido, porque eu passei por uma fratura de fêmur, que é muito comum quando acontece uma queda, né? Que pode ter desfechos assim, os piores possíveis. Quando muito, fica lá, esquecido, porque a família esquece de buscar. Então, os dois pontos desse encontro é isso, a convicção, né? A convicção, esqueci a palavra. Conscientização, obrigada, conscientização das pessoas, né? Do governo, sim, também. A gente não tem uma cidade que é preparada para essa pessoa idosa. A nossa especialidade de fisioterapia em gerontologia foi reconhecida agora, em 2016 para 2017. Então, assim, antes a gente tratava a fisioterapia do idoso como quem vai tratar um joelho. Hoje a gente sabe que o tratamento é totalmente diferente, porque a gente precisa pensar nisso. A gente está todo mundo numa fila só. O que difere eu de você é a senha, né? É a fila do processo de envelhecer. Agora, o que ele disse com muita propriedade, como que eu vou chegar é a prevenção, não tem outro jeito. Então, é um exercício físico, sim, que eu preciso fazer. É a alimentação, é uma boa cabeça, é a sua espiritualidade, é o sol da manhã, são as boas companhias. E é isso que vai fazer diferença na nossa vida lá, quando a minha senha estiver lá na frente, né? Cada um tem a sua realidade, né? Mas, enfim, todo mundo vai passar por esse processo. E tomara que a gente tenha sorte de lidar com as pessoas que hoje estão aqui, que estão se conscientizando, que vão lutar por esses direitos, né? Enquanto tem pouquíssima gente fazendo esse trabalho, que vão fazer parte disso hoje, né? Oi, meu nome é Daiane, bom dia a todos. Eu sou preceptora, professora da instituição curso técnico grau e fui preceptora, né, aqui também na casa. Então também atuei com os alunos, com os idosos aqui. E eu estou rindo porque estávamos falando, né, sobre a fala do doutor, que agora a gente criou a conscientização de fato de que precisamos cuidar desse nosso futuro, né, da fase que já estamos passando por esse processo de envelhecimento, e de fato a atividade física que a gente não faz, e pela rotina do cotidiano, muito trabalho, nós enfermeiras, 3, 4 empregos, muitas outras pessoas também, e aí acaba chegando em casa, tirando aquele hambúrguer da geladeira, colocando ali no micro-ondas e assim se resolve, né? Mas eu gostaria de deixar, eu fiquei contente com o discurso, né, que o doutor passou, que realmente criou um outro nível de conscientização para a gente, mas eu gostaria de deixar umas três situações. A primeira, que eu também fico muito feliz que na nossa instituição temos alunos, inclusive temos hoje uma aqui, que é idosa, com todo respeito, dona Lourdinha aqui conosco, né? E ela está buscando ampliar os estudos dela. Ela já é cuidadora de idosos, né? Acompanha um outro idoso esse cuidado e está cursando agora o curso técnico de enfermagem na nossa instituição a qual nós fazemos parte. Isso é um motivo de muito orgulho e felicidade para a minha pessoa, quanto profissional e pessoalmente também, porque aí ela já entra nesse discurso de que ela está cuidando do processo de envelhecimento que todos nós, né, se Deus permitir, passaremos, já estamos passando, né? Outra questão que eu gostaria de... Então já temos um exemplo entre nós, já dá para, né, retomar essa caminhada. Outra questão, eu queria voltar um pouco na parte ali do centro-dia. Se eu entendi bem,
é um local onde a gente previne, vamos dizer assim, né, a questão de estar evitando colocar, né, o idoso numa instituição para a longa permanência, para a internação dele. Nesse centro-dia ou em algum outro local, nós já temos um acompanhamento mais melhorado com a família, porque eu quero dizer o seguinte, muitas das vezes nós não temos assim, o conhecimento da história familiar, de como foi o relacionamento, vamos botar assim, mãe e filho, pai e filho, né, daquele idoso com aquele cuidador familiar dele ali. Nós não sabemos. E aí interfere a questão do relacionamento afetivo, do sentimento, das emoções, né, que tem aquele familiar com aquele idoso. Isso reflete no comportamento do cuidado que ele tem com aquele idoso. Gostaria de saber se já temos algum projeto, inclusive no Santo Dia mesmo, para melhorar a aplicação desse cuidado, que muitas das vezes a negligência, como a psicóloga nossa da casa ele disse, não é nem como eu posso dizer, de propósito, uma questão de fazer uma violência nos maus tratos. É porque não está bem direcionado, pois não foi também bem direcionado com aquele idoso em sua criação enquanto ser humano. Então já temos, eu gostaria de saber um pouco melhor sobre como é feito esse projeto de evitar, né, como é que está sendo esse acolhimento, esse cuidado, família e idoso ainda dentro de sua residência. Tá, obrigada. Primeiro, o doutor o senhor movimentou, né, a plateia, que bom, fez uma provocação interessante, né, e importante, né, gente. Claro que, como o doutor Irangi também colocou, né, se cuidar, né, já pensando nesse processo de envelhecimento é fundamental. Hoje, pensando um pouco, me fez refletir, né, na realidade da nossa secretaria. Nossa secretaria é uma secretaria intergeracional, né, juventude e envelhecimento saudável. E tem sido maravilhoso trabalhar essa questão da intergeracionalidade, né, no âmbito, né, da secretaria. A gente tem conversado bastante, né, tem trocado, né, e como o doutor Irangi bem colocou, né, gente, na verdade, nós já estamos em processo de envelhecimento e a gente precisa pensar, né, e refletir, né, qual é o idoso, né, qual é o envelhecimento que nós queremos encontrar, né, daqui a alguns anos, que seja, né, um envelhecimento consciente, né, e que seja bem, né, que a gente possa ter um processo de envelhecimento o mais saudável possível, né. E aí, respondendo aí a questão com relação as alternativas, né, quando a gente fala de prevenção, né, vou puxar um pouquinho para assistência, né, para a política de assistência social. Nós temos o CRAS, né, que dentro da proteção básica existe um serviço chamado Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, né, e esse trabalho feito pelo CRAS, né, envolve a população idosa, né, e aí, dependendo do espaço, são feitas atividades junto com a família, junto com o idoso, né, realmente para que ocorra essa prevenção, né, isso dentro, né, do CRAS. Quando é identificado por essa mesma equipe do CRAS que está havendo uma questão, né, de uma possibilidade de desenvolvimento de vínculo, mas que ainda é possível ser feito um trabalho efetivo, né, junto a essa família, né, para que realmente não ocorra, né, na totalidade, né, o rompimento. É feito também uma interface com o CREAS, né, que faz também esse trabalho junto à família, né, e também o CREAS pode fazer esse direcionamento, né, para o centro-dia. Lembrando que, como eu bem falei inicialmente, o centro-dia, infelizmente, ainda não é uma realidade em todos os municípios, são muito poucos, né, e é realmente, né, um equipamento que a gente defende com muita veemência, porque a gente percebe, né, a diferença para o idoso e para a família, né? Quando a gente tem a possibilidade de trabalhar os vínculos familiares, o fortalecimento, né, a gente potencializa, né, o idoso dentro da sua família, né? Tem aqui a querida Norma, que trabalha no centro-dia, né, lá no Abrigo de Redentor, é uma pessoa que pode depois compartilhar com a equipe as experiências, né, e o quanto é, né, gratificante o trabalho, né, realizado por esse espaço. Claro que a gente também entende, né, que existem situações que realmente é necessário um acolhimento institucional, né, muitas situações